Olá, sejam todos bem-vindos. Existe uma forma de agressão que raramente aparece nas discussões sobre convivência humana, porque ela quase nunca é escandalosa. Não levanta voz, não quebra relações de maneira imediata e muitas vezes nem, nem parece violência, mas talvez seja justamente uma das que mais desgastam emocionalmente as pessoas ao longo da vida. Porque nem toda agressão acontece através da brutalidade evidente, não é? Algumas acontecem em pequenas atitudes repetidas diariamente, no tom usado para falar com alguém, na ironia constante, na maneira de diminuir opiniões, na necessidade de corrigir tudo, na frieza usada para demonstrar a superioridade. E o mais curioso é que muita gente faz isso sinceramente, acreditando que está apenas sendo sincera, verdadeira ou forte. Quando Kardec escreve em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo sobre aqueles que ferem os outros com o orgulho e o desprezo, ele parece tocar exatamente nesse tipo de comportamento que vai endurecendo silenciosamente as relações humanas, porque existe um desgaste emocional produzido por pequenas crueldades cotidianas que quase nunca recebem a devida atenção. Às vezes a pessoa não agride diretamente, mas transforma qualquer conversa numa tentativa de mostrar que sabe mais. Corrige o outro o tempo inteiro, faz comentários que parecem inofensivos, mas sempre carregam um certo tom de diminuição. Usa o humor para humilhar, usa a inteligência para constranger, usa a sinceridade como uma desculpa para ferir. E isso vai criando relações emocionalmente cansativas. O problema é que o ser humano costuma prestar atenção apenas nas agressões mais visíveis, mas muitas pessoas vivem feridas por situações que nunca conseguiram explicar direito. Não foi uma grande violência, foi um acúmulo de pequenas experiências emocionais desgastantes. Um convívio constante com pessoas que precisavam se colocar acima, controlar ambientes ou reafirmar superioridade de uma maneira sutil. Talvez por isso existam indivíduos que se tornam emocionalmente inseguros sem entender exatamente quando começaram a se sentir assim. Há palavras que permanecem dentro da memória durante anos. Comentários aparentemente pequenos que foram diminuindo a autoconfiança aos poucos. Às vezes, dentro da própria família, às vezes em relacionamentos afetivos, ambientes profissionais ou até mesmo em espaços religiosos. E o mais difícil é que quem provoca esse tipo de sofrimento frequentemente não percebe o impacto do próprio comportamento, porque já transformou a dureza em hábito, já neutralizou a ironia, o desprezo, a impaciência e a necessidade de controle emocional sobre os outros. Existe gente que se acostumou tanto a falar de forma agressiva
que já não consegue mais distinguir a firmeza de brutalidade. E isso acontece também na espiritualidade. Há pessoas profundamente interessadas em conhecimento espiritual, mas que perderam completamente a delicadeza humana. Falam de amor, mas constrangem. Falam de evolução, mas humilham. Falam de caridade, mas não conseguem escutar uma opinião diferente sem reagir com superioridade. É curioso como o ego consegue sobreviver até dentro dos discursos mais elevados. Porque existe um tipo de orgulho que não precisa gritar. Ele aparece justamente na necessidade constante de corrigir, de ensinar, de mostrar lucidez, de demonstrar maturidade emocional. Aos poucos, a pessoa passa a tocar a vida dos outros sem perceber o peso emocional que carrega nas próprias atitudes. Jesus parecia extremamente atento a isso. O Cristo não impressionava apenas pelo que dizia, mas pela maneira como fazia as pessoas se sentirem diante dele. Existe uma diferença enorme entre alguém que transmite verdade e alguém que usa a verdade para esmagar emocionalmente os outros. Talvez uma das formas mais difíceis de maturidade seja aprender que nem toda verdade precisa ser dita de maneira dura, a mais dura possível. Porque existe gente que diz assim: eu apenas falo a verdade, quando na realidade sente prazer em ferir sem culpa. Isso revela algo importante. Muitas vezes o problema não está no conteúdo daquilo que se diz, mas na necessidade emocional escondida por trás da forma como foi dita. Há pessoas que não conseguem conversar sem disputar espaço emocional. Precisam vencer, precisam prevalecer, precisam deixar clara certa superioridade intelectual, moral ou até mesmo emocional. Só que relações humanas não sobrevivem muito tempo quando uma das partes sempre precisa sair maior na conversa. Talvez por isso Kardec descreva o homem de bem como alguém cuidadoso, até mesmo nas menores atitudes. Não apenas alguém que evita grandes erros, mas alguém que compreende o peso que pequenas ações possuem dentro da vida emocional das pessoas. Porque uma palavra pode aliviar um dia difícil, mas também pode aprofundar silenciosamente a dor de alguém. E muitas vezes não fazemos ideia do que a outra pessoa está enfrentando internamente, não é mesmo? Existe gente sorrindo e emocionalmente exausta, gente funcionando normalmente por fora e profundamente fragilizada por dentro, gente tentando apenas atravessar o próprio sofrimento sem chamar a atenção. Quando falta delicadeza humana, começamos a tratar pessoas como se fossem emocionalmente indestrutíveis, e ninguém é. Talvez a convivência se tornasse muito diferente se o homem percebesse que quase toda criatura carrega batalhas invisíveis. Isso não significa viver artificialmente cuidadoso, nem transformar relações em fragilidade excessiva. Significa apenas compreender que a força emocional não dá ao indivíduo o direito de endurecer o coração. O homem de bem, então, não parece alguém perfeito ou excessivamente doce. Parece alguém que
aprendeu a não usar a sua inteligência, sua força ou sua personalidade para diminuir os outros. E isso, sinceramente, talvez seja muito mais raro do que imaginamos. No próximo encontro, eu gostaria de conversar sobre uma necessidade muito presente nas relações humanas e que produz inúmeros conflitos silenciosos: a necessidade de ter razão. O meu muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.